também estão na lista de prioridades, só que não tem vacina. O que adianta ter lista de prioridades se não tem vacina? A prioridade fica só, né, no papel. Olha, o Ministério da Saúde, né, quer uma norma contra a aglomeração no transporte após um ano da pandemia. Um ano depois, né? A iniciativa da pasta tem como objetivo evitar a aplicação de medidas mais duras, como o lockdown. Um ano após a pandemia chegar ao país, o Ministério planeja criar orientações nacionais para ter consenso entre os estados e evitar a aplicação de medidas mais duras de restrição como o lockdown. Os caras estão adiantados, hein? Um ano depois que a pandemia começou. Uma das principais metas da pasta é diminuir os registros de aglomeração em transporte público, que é um dos principais focos de contaminações pelo novo coronavírus. Se a iniciativa sair do papel, ela será inédita no Brasil. Na semana passada, o ministro Marcelo Queiroga se reuniu com Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, para debater o tema. Olha imagens do transporte público aí, olha como é que está em Ribeirão agora. Alguns estados em lockdown decidiram tirar ônibus de circulação, o que aconteceu também na cidade de São Paulo em alguns momentos. Em Ribeirão, isso aconteceu por 5 dias. No entendimento do governo federal, essa situação pode ser evitada se houver alguma saída para garantir que as pessoas se desloquem sem se aglomerar, né? Então essa é uma medida do Ministério da Saúde um ano depois de muitas prefeituras passarem a mão na cabeça de empresas de ônibus, como em Ribeirão Preto, porque parece que esses caras mandam aqui na cidade. Mandam. Parece que mandam na cidade. Tá todo mundo com prejuízo, tá todo mundo sofrendo e o ônibus continua lotado. Adianta fechar comércio, academia, igreja? Não adianta. Não adianta. E repito aqui, não é por falta de medida para combater isso. Não é. Ano passado, o Ministério Público entrou com uma ação, eu entrei com uma ação, lembra do decreto de 100% da frota, no auge da pandemia? A justiça deu ganho de causa para as empresas, baseada numa argumentação que subsidiou a justificativa das empresas. A prefeitura dizendo que as empresas estavam cumprindo o papel dela. É esse o papel que elas estão cumprindo? É esse o papel? De disseminar o coronavírus? Então não foi por falta de ação. Esse ano, continuamos a insistir. Aprovamos na Câmara, por unanimidade, 22 votos, o projeto que, nesse momento de fase emergencial, de pandemia, obriga as empresas de ônibus a transportarem os passageiros sentados, para evitar um bufando no cangote do outro, como disse o Décio aqui. Exatamente, a lotação é uma coisa óbvia. Foi aprovado na Câmara. Vamos ver o que a Prefeitura vai fazer agora. O projeto está lá na mesa do prefeito. Ah, mas não dá porque as empresas vão ter prejuízo financeiro, gente. Não, mas qual que é a prioridade? Os donos das lojas lá do centro estão com prejuízo. Exato, mas qual que é a prioridade? Os shoppings estão com prejuízo. Peraí, vai colocar a vida das pessoas em risco pela manutenção financeira das empresas de ônibus? O discurso é para salvar a vida das pessoas. Mas aí muda. Aí as empresas de ônibus vão ter prejuízo, não vão fazer o pagamento dos motoristas. Peraí, quantos empresários, bem menores do que empresários do setor do transporte público, não foram buscar linha de empréstimo, não foram se socorrer de alguma forma para poder passar por essa situação, por esse atoleiro? E os autônomos? Não, as empresas de ônibus queriam dinheiro público. As empresas de ônibus queriam 4,5 milhões de reais e o prefeito estava quase mandando. A Câmara não permitiu. E sabe qual dinheiro que as empresas iriam receber? 4,5 milhões de adiantamento, isso em 2020, de pagamento do transporte gratuito, entre aspas, de estudantes. Não teve transporte para estudante, não teve aula. Então, seria um dos maiores equívocos. E todo mundo ia responder no Tribunal de Contas. Por quê? Iria se pagar por aquilo que não teve. Consumiu algo que não existiu. Pagou-se por algo que não se consumiu, não existiu. Ou queriam pagar. Então, olha só, gente. Será que
Os donos de lojas lá no centro, os donos de academia, de restaurantes, de bares, têm esse privilégio de querer receber dinheiro público, dinheiro da prefeitura, para manterem os seus negócios? Aí dá, né, para fechar, né? Só que ninguém tá recebendo nada. Muito pelo contrário, tá recebendo multa em cima de multa. Paulada em cima de paulada. O projeto tá lá, ó, na mesa do prefeito. Tá na mesa do prefeito. Agora não adianta nada você ter, em nível estadual, uma decisão que não permite lotação nos ônibus, se não tiver nos grandes centros a mesma lei. Porque essas pessoas estão em risco e, em nome da proteção financeira dessas empresas, coloca-se a vida das pessoas em risco. Todos os dias em Ribeirão Preto, como a gente está vendo acontecer nesse momento. Agora são